Cheguei de viagem ontem e capotei, né? Não liguei para ninguém, tem que ligar para minha mãe, ligar para a patroa. Você capotou de sono, né? Não capotou com o carro, não. Não, sono mesmo. Ô, André, E aí, mas depois eu pego aí a atualização contigo do dia do idealista, até para a gente se planejar para o dia 4. sim. Então, assim, antes de você ir embora, falar assim, foi bem legal, assim, no mundo inteiro, né? No Brasil foram 8, talvez 9, que eu ainda não tive notícia do pessoal de Ipatinga. E no resto do mundo foram 52, né? Então, ó, 52, 9, tipo uns 20% fica no Brasil, né? Bem Pô, bateu uma meta considerável. boa, hein? É. E teve lá da África, Belize, França, né? Diversos lugares aí, Colômbia. Achei bem bacana, assim. Vai rolar uma publicação Agora, aí sobre esses dados? assim, eu coloquei umas fotos aqui no Facebook, vou mandar, vou mostrar as fotos, né, para a gente celebrar, e depois também eu organizei uma aqui, né, em Nova York, só para brasileiro, falar como que foi, ouvir o Vander como que foi, se vier mais alguém, a gente ouve deles também. Mas uma coisa interessante é que eu estou até aqui na sede do Idealist, né? Eles me chamaram para, nesse período aí, que estão fazendo essa campanha, para trabalhar aqui, né? É algo temporário, mas e aí eles me passaram a lista de pessoas que entraram em contato com eles aqui. Eles mandaram tipo um formulário, né? Tinha aquele texto do AME e tinha um formulário perguntando se você queria participar. E tem umas 3 pessoas de Brasília, André. É mesmo? Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar um e-mail para eles, com cópia para você, né? Falando, olha, só peguei agora o e-mail e tal, me apresentando, apresentando aí o site, né, do Facebook, o WhatsApp, tudo mais, e convidando aí para talvez junto vocês fazerem algo no dia 4, né? O que você acha? Ótimo. É, Vê lá, já manda um e-mail assim mais genérico, assim. E aí, alguém topa puxar? E aí eu vou lá e se alguém topar, eu falo, tô dentro. legal. Faltar a iniciativa e eu dou um jeito de tomar a iniciativa. Aham. Ou seja, quanto mais que fazer aí que É, mais gente tome a iniciativa dentro dessa rede, melhor, né? claro, Para não ficar também claro, sobrecarregado na. claro. E assim, Dia 4 da quarta, né? Oi? Dia 4 dá uma quarta, né? Dá numa Isso. quarta-feira. E assim, Ó, nesse formulário, então, tem as pessoas que colocaram, você quer organizar um? Sim. E tem outros que colocaram, você quer organizar? É, sozinho não, mas com outras pessoas eu ajudo, né? Então, acho que tem muito essa energia. E uma coisa que eu queria até ver com o Wander foi o seguinte, que a gente fez aquele grupo do Facebook grandão, né, que tem umas 80 pessoas, 850 pessoas, e o Wander fez um de Divinópolis, né? E, Sim. e a pergunta é, isso ajudou a organizar, a chamar as pessoas? Será que o caminho seria, por exemplo, de construir assim o Idealistas de Brasília como um subgrupo lá do Idealista do Brasil e tipo tentar chamar as pessoas que estão interessadas lá para esse grupo, para até mesmo no grupo combinar sobre o dia 4, né? Aí é uma. Oi, Gandhi, tudo bem? Talvez ainda não esteja escutando aí.
Mas, bem, eu queria saber se esse grupo, como é que você está vendo? Se ajudou, se não ajudou? Bom, eu acho que ajudou muito, sabe, Renato? Embora o pessoal está se comunicando muito por WhatsApp, né? Mas ter um grupo, uma identidade micro, né? Porque no Grupo Brasil, por exemplo, o dia que tiver muitas cidades, dentro de cada cidade há vários grupos, né? Tende a isso, vai se perder um pouco, né? Então, eu acho que a rede social ela possibilita isso, você ser um núcleo pequeno e estar interconectado com todos os outros, né? Então, eu acho que esse intimismo aí, ser mais intimista, facilitou muito. No meu caso aqui em Divinópolis, começou por relacionamentos pessoais, né, de pessoas que já estão em outros projetos. No caso, a pessoa que mais me ajudou foi a Elcia, que levou o Café com Prosa, que eu conheci por causa do projeto Cowork. Esse Cowork ficou muito tempo sem café. E aí ela tirou o café da praça, que ficava esporádico, e levou para dentro do Coworking. Então, esses casamentos, né, essas coisas, eles acontecem melhor num grupo, acho que por cidade, talvez. E talvez até mais de um em cada cidade, eu não sei, né? É muita topologia de rede, né? E você fez um grupo de WhatsApp também dessa turma, não? Não, nós não chegamos a fazer um grupo de WhatsApp, não. A gente já estamos nos comunicando individualmente, mas estão comunicando no meu WhatsApp, né? Uhum. Aí todo mundo que quer falar alguma coisa usa menos o Facebook e manda no meu WhatsApp. Estou resistindo a criar mais um grupo. Estou com um grupo demais. Às vezes até aquele grupo de vida sustentável, né? Pois é, levar para lá, né? Porque é um caminho. Não ficar criando mais um grupo, né? Verdade. Então, assim, uma coisa que eu queria era hoje, tipo, a gente conversar sobre como que foram as experiências individuais, né, no dia do idealista. Outra coisa que eu queria era pensar numa forma de lidar com esse grupo, né? Você está indo, né, André? Vou precisar sair. Tá. Depois a gente... Boa noite, André. Beleza. Ô, André, antes de você sair aqui, deixa eu só te... mais rápido mesmo, viu? É só falar o seguinte, que eu estou pensando numa estratégia para a gente fazer com que o grupo seja algo útil, né? Porque a maioria dos grupos que eu vejo assim no Facebook, fica aquela confusão, o cara vai, posta qualquer coisa e tal, e no final das contas é só mais um grupo que a pessoa vai lá, curte e não usa para algo fixo, né? Mas eu estudei alguns grupos, tem assim 300 mil pessoas. Tá? Tudo bem, Mariana? Alguns grupos assim com muita gente que funcionam de uma maneira legal e assim o que eu vi é que elas têm tipo umas regras assim. Esse grupo daqui, por exemplo, tem um que chama eu conheço alguém que conhece, 3 pontinhos. E aí você tem que fazer nesse modelo, né? Então, não, você conhece alguém que conhece? É uma pergunta, né? Então eu falo assim, você conhece alguém em Brasília que pode me ajudar com não sei o quê? E as pessoas vão e respondem, né? iPhone, isso aí talvez essa pergunta-chave ou essa, né, forma de conectar as pessoas dá bons frutos aí na rede, né? Que é uma coisa muito focada, né? Assim, então eu estou pensando se talvez a gente tenta nesses grupos focar de alguma maneira, porque eu não vejo nos grupos as pessoas discutirem para planejar dia do idealista. Isso eu não vejo acontecendo no grupo de Facebook. Aconteceu no seu, Wander? Parcialmente, sim. Porque eu direcionei para isso, né? Eu comecei a fazer as questões a partir de lá, sabe?
mas não fluiu muito bem, não. A gente não criou nenhuma regra também para o grupo, né? Não, nós não fizemos isso ainda, mas fluiu. Várias coisas foram tratadas lá e eles viram. Mas é um grupo pequeno, mais próximo, né? Eu conheci novas pessoas, mas quem estava no núcleo da programação do evento lá, a Elcia, o Fernando, também com o kart, né? Com os carrinhos de rolimã, nós conversamos muito pelo Facebook. O Fernando, só um comentário, o Fernando é um caso à parte, porque ele não lê. Então, apesar de estar tudo escrito lá, ele pergunta por escrito, mas não lê respostas. Ficou perdido lá, levou quase 1 hora para chegar. Entendi. Mas vocês conversaram pelo Messenger do Facebook ou pelo próprio grupo? Dentro do grupo e no Messenger. Tá. Posso até mostrar alguma coisa. Você está indo, né, André? Falou, cara. Bom descanso aí. Entendi. Lagante. Beleza, gente? Oi, Gandhi. Estamos juntos aí. E aí, o grande Vander aí e o Renato, grandes amigos. Ai, que bom. Você teve lá no dia no Nação, né, Gandhi? Foi divertido, cara. Foi um pessoal mais jovem lá e na minha idade mental. E a gente fez bastante jogos interessantes lá e brincadeiras e também vou dar uma palestra minha lá com o pessoal da Nação, também está pensando em montar essa palestra minha. E o espaço lá é muito legal, viu, Renato? Muito bacana mesmo. O espaço é bom. E, assim, sobre, né, o dia do idealista, o negócio que teve lá, como é que foi a dinâmica lá, Gandhi? Eu cheguei lá, foi 4 e pouco, então eu não participei daquele horário da mentalização, né, da 3h33, né? Mas, assim, já tinha um grupo grande lá da Nação, tinha também um grupo representativo nosso, né? E eles falaram um pouco lá do projeto da Nação, falaram também da chegada do nosso trabalho lá, da biblioteca, né? E que o objetivo ali era a gente estar fazendo esse dia do idealista para poder mobilizar as pessoas, para primeiro ter todo um outro olhar, né? Para o social, para as pessoas, e dali também sair ideias, sair projetos e parcerias, né? Então, mostraram lá o local, né, esse eco-work também de poder fazer ali vários projetos, trabalhos. E então, as pessoas estavam muito alegres, muito leves. E já todo mundo confirmando que no próximo mês vai ser um evento maior. Tinha um lanche lá que todo mundo levou também. Foi muito bacana. Legal. Então, assim, em termos de empolgação e entusiasmo, de 1 a 5, como é que você viu, mais ou menos? Eu achei o 4, vamos dizer assim, né? Para a primeira vez que eu tô indo, e eu acho que ali também não ocorreram muitos desses dias ainda, né? Eu achei que 4. Então, acho que para o próximo, né? Se tiver também um violão, se tiver alguma coisa assim mais animada, né, de música, eu acho que as pessoas também tendo mais intimidade, né, de não estar no primeiro encontro, então acho que isso aí só tende a aumentar, né? A gente precisa do Nuno. É verdade. E a sanfonia dele, né? Pois é, o Nuno, ele anima tudo lá, né? Com certeza. E assim, se você pudesse fazer alguma coisa diferente, o que você faria diferente? Bom, eu gosto do violão, né? Como uma forma de trazer aquelas músicas animadas e algumas brincadeiras através da música. Eu acredito que talvez alguma prática corporal também, fazer com o pessoal, né? Alguma coisa lá de
de brincadeira, de massagem no colega, de alguma brincadeira que envolva mais corpo. As brincadeiras lá, os jogos, eram todos em volta de mesa, né? Sim. Então eu falo também de fazer umas brincadeiras mais lúdicas e de interação corporal e aí pode ser uma coisa mais abrangente, envolver todos num grande jogo só, né? Entendi. Eu estou pensando aqui que uma coisa interessante, talvez, é a gente começar a coletar essas brincadeiras, né? Por exemplo, você conhece o Perequetê? Não. Também não, né, Wander? É tipo assim, você coloca o pessoal numa roda e tem uma historinha aí e tal, mas basicamente você está pedindo para o pessoal brincar com um negócio de perequetê. Então eles colocam lá, perequetenga, tenga, tenga, e vai dançando assim, né? Aí depois você vai e você coloca a mão no ombro da outra pessoa. Então vai tipo um trenzinho. Aí depois você coloca a mão na cintura. Aí depois, né, tá todo mundo em roda assim, você coloca a mão no joelho. Então tá todo mundo abaixado assim. É bacana, né? Entendi. Precisava fazer um vídeo para explicar melhor, mas é o tipo de dinâmica. Mas eu acho que é isso mesmo. É o que eu estava pensando mesmo, brincadeiras assim corporais, né? Que eu acho que quando começa a envolver o corpo, fica muito mais agradável, mais leve e desperta a criança mesmo, né? Diante de nós, né? Uhum. Legal. Eu tive um ahá aqui agora, Renato, com essa colocação que você fez das brincadeiras. Uhum. Talvez nesse movimento, como são jogos e brincadeiras, a gente podia colocar um direcionamento para resgate das brincadeiras, fazer um banco de brincadeiras e jogos, né, que eram do meu tempo, tem 63, e são muitas e muitas brincadeiras que se perderam, né, que a gente poderia estar resgatando e colocando isso como um banco lá, os grupos no mundo aí, um pode brincar a brincadeira de uma outra cultura. Que legal, né? Eu participei do movimento escoteiro durante uns 5 ou 6 anos, porque eu só tinha meio dia para ficar com meus filhos, na época, trabalhava e estudava, e lá eu aprendi muita brincadeira, os escoteiros trabalham isso muito bem, tem muita coisa interessante, então isso tudo podia ser resgatado, tirar o pessoal um pouquinho do celular, né? Uhum. Entendi. Não falta mais. Legal. Então, eu assim, não preparei nada aqui para esse bate-papo, não, mas tem umas fotos, né, que é aquelas que eu coloquei lá no Facebook, que se vocês quiserem eu posso compartilhar a tela aqui, a gente ir dando uma olhada assim geral no que rolou no mundo inteiro, né? Eu acho legal, pode ser. Márcia, eu vou fazer isso então. Oi, Mariana, tudo bem? Deixa eu tirar aqui, você está no mudo. Nem dá para tirar o seu mudo, acho que você está sem áudio, né? Ou não? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Agora deu, né? Agora eu comecei a ouvir vocês. Como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia com vocês. Tudo bem, tudo jóia. Você tem acompanhado aí esses negócios do Dia do Idealista? Não, eu peguei aqui no meio da conversa. Wanda, você quer explicar para ela enquanto eu vou achar as fotos aqui para mostrar? Porque, inclusive, Mariana, eu acho que isso pode ser uma estratégia muito boa lá para Santana do Riacho, viu? Uhum. De começar a construir a comunidade, até nesse processo perguntar para eles sobre, e aí, qual que é o seu sonho para esse espaço aqui, né? A cultura local, né? Reativar essa cultura local, né? Os laços entre a comunidade, né? Aham. Eu acho que lá precisa justamente disso, o foco lá, assim, lá ia conseguir construir
muito mais se reativasse esse espírito, assim, né, idealista da cultura local. Legal. Explica aí, fala aí, faz um resuminho para ela, Wanda, enquanto eu acho aqui as fotos. Ele tá no mudo, eu acho. Peraí. Ai, desculpa. Eu tenho 2 cachorrinhas aqui, eu prefiro deixar no mute, porque elas costumam dar o trabalho. Ah, tá. Bom, o que eu aprendi no processo, né, o que eu conheci, aprendi e procurei aplicar, tem da história esqueço o nome dele, do israelense, né? O Amidar. Amidar, né? O Ami que relata que ele viu pessoas brincando do outro lado, na fronteira com a Síria, né, no processo de um período de guerras, que ele identificava que no grupo dele, do lado de cá, tinha pessoas que poderiam não ser tão amigos, né, e levar até as meias dele, ele cita alguma coisa assim. Mas o que me chamou a atenção do documento e o que me despertou interesse em fazer em Divinópolis é a proposta de simplicidade que ele tem. A princípio, uma facilidade muito grande de fazer, né? No meu caso, não foi tão fácil assim, porque eu fui fazer na rua, né? Uma praça, e aí o prazo tinha que ter 15 dias de antecedência para pegar autorização da Secretaria de Trânsito, para fazer um ofício para a polícia. Nada disso, eu tentei fazer isso tudo em 3 dias, né? Não deu muito certo, não. Mas se você falar dessas burocracias aí, você vai espantar a Mariana, mano. Pois tá doido. Não, tendo o processo, né, conhecendo com quem já errou, né, você não tem problema, não. O meu problema é fazer fora do time, né? É verdade. Bom, mas deu tudo certo lá, correu tudo bem. E o pessoal se reuniu, teve depoimentos, teve choro, né? Mãe chorando de ver o filho brincando na rua com um carrinho de rolimã, porque o menino fica dentro de casa, ele não sabia subir numa árvore, queria subir numa árvore lá e não sabia como. Então, assim, foi muita coisa. Eu acho que dá para escrever quase que um bom diário do que tudo que aconteceu, né? O seu Júlio, que é a pessoa que revitalizou a área, ele trabalhou 50 anos como despachante, desses que fazem, liberam veículos, né, emplacamento de veículos e tal, e ele transformou aquilo ali num cantinho dele, e ele deu um depoimento no final para mim também, já todo mundo tinha ido embora, que ele nunca esperou e imaginou que teria aquilo como um reconhecimento ao trabalho dele. Uma grande empresária da moda em Divinópolis, ela chegou já no final, se sentou no chão, falou lá que não lembrava de quando foi a última vez, só na infância, que ela sentou no chão no passeio para conversar com as pessoas. E muita coisa bonita que aconteceu, né? Então, eu acredito que as coisas que virão daí, a gente talvez não consiga nem fazer o nexo, que elas tenham surgido a partir deste encontro. Mas, com certeza, vão acontecer muitas coisas. Só mais um último casinho rápido. Nós temos um amigo aqui, professor Celson, 80 e poucos anos. Ele tem idade de um menino de 17. E já saiu de lá super entusiasmado. Ele tem alguns projetos muito interessantes. É professor aposentado na UFMG, mas continua ativo. É físico, foi preso na ditadura e morou fora do Brasil, acho que 17 anos. Uma pessoa muito interessante. Ele já saiu de lá oferecendo um apartamento aqui no centro, um lote de 1.000 metros de Furnas, e mais 1.000 metros num sítio que ele tem, desde que realizem os projetos que ele tem na área de educação. Aí, a única condição que ele coloca é que tenham pessoas. Isso surgiu não lá, né, porque ele já vem tentando isso há muito tempo, mas ele enxergou nesse encontro nosso
mais uma oportunidade para ele tentar realizar o que é, até então, sonho que não se realiza. Né? Ele é o típico idealista que não conseguiu realizar os grandes sonhos dele. Então, ele enxergou nessas pessoas que ele percebeu lá, que ele conheceu, uma oportunidade para isso. Ele ficou mais energizado ainda. O Renato até me deu uns toques aí numa conversa que a gente teve, eu concordo com você, Renato. É preciso puxar a corda um pouquinho, porque a gente conhece muito idealismo sem planejamento, sem pé no chão, não funciona muito não, né? Então a pessoa tem que manter um eixo aí que é isso, aconteceu, foi isso lá, foi muito bom e a gente não vai parar aqui mais não, a gente vai fazer sempre. Se eu tiver um comigo, eu faço como uma pessoa, mas eu já vou continuar. Mas lá, só para eu entender, o idealismo que você fez lá, você foi mostrando brincadeiras ou foi mostrando ideias também? Como é assim, foi? Adriana, a chamada para as pessoas que são idealistas chamarem outras pessoas que são idealistas, né, para brincar, para encontrar para brincar e depois agir, né? Então, a chamada vamos encontrar na praça tal, traga um jogo ou uma brincadeira ou um instrumento musical, alguma coisa, e aí a gente vai ver lá quem são as pessoas idealistas, né, que querem fazer alguma coisa pela cidade. A gente vai brincar, vai rir, mas a gente também vai se ver, né, conhecer, saber, fulano é um idealista também, fulano está a fim de fazer algo. E aí a gente vai começar a conversar sobre o que a gente quer fazer, ou, né, a pessoa fala, eu estou fazendo isso, quem vem comigo? E aí vai. Então, talvez colocar uma dinâmica para todo mundo falar, né, sobre esse idealismo. Exato, né? Então, assim, o conceito é esse daí. E teve essa pessoa, que é o Lame, que ele é um idealista, ele tem uma ONG, né, aqui que chama Idealistas, e ele tem esse sonho, assim, a vida inteira. E, né, ele queria, assim, quando ele tem um texto que ele escreveu, que ele fala assim, imagina se no Facebook, ao invés de você ter um botão de compartilhar e um botão de curtir, você também tivesse um botão de agir, né? Imagina se as pessoas elas começassem a se encontrar para fazer as coisas acontecerem, que tivesse um telefone direto para pedir ajuda e coisas assim, né? E aí ele fez essa chamada para pessoas do mundo inteiro começarem a fazer. E isso aqui foi o que aconteceu. Isso tem 20 dias, né? E aí a gente teve, olha, né? Vamos passar. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, aqui, olha, onde que é isso aqui? Isso aqui acho que é Burundi, né? Juntaram aí numa biblioteca e tal, trouxeram um jogo e foram encontrar aí, né? Esse daqui é Serra Leoa. Esse daqui é no Belize, né? Parece que é tipo uma pousada, né? Uma coisa assim, não sei onde que é, mas esse é no Belize. Aqui é Cuiabá, que foi a Luande que puxou, a Luande, que é essa daqui, ela é professora, né? E esse daqui devem ser os alunos dela, então ela chamou os alunos, quem é idealista aqui, traz alguma coisa, uma bola, tal, vamos encontrar em tal lugar, nós vamos brincar e vamos começar a falar o que a gente quer de mudança para onde a gente vive, né? E agora ela até entrou em contato comigo, ela está querendo levar um curso de Dragon Dreaming lá para, né? E aí, como que a gente age, né? Então, já está planejando esse segundo passo. Aqui é o do Vander, em Divinópolis. Como é que foi, Vander? Vocês primeiro encontraram aqui na praça, nós nos encontramos nesse cantinho que é em frente à casa do seu Júlio, né? Uhum. Tem uma avenida passando aí que estava com um trânsito até
fora do normal para um sábado. Isso aí foi um pouquinho antes de começar, aí teve uma tempestade de verão muito forte, nós entramos no porão, e lá no porão cada um se apresentou e falou do seu ideal. Tinham mais ou menos umas 15 a 17 pessoas nessa hora, e tomamos um café, que é um projeto que tem aqui, que chama Café com Prosa. Senhoras fazem o café com a tradicional bolo e biscoitos mineiros, né? Oferecem o café e se paga com um dedo de prosa. Então, o Café com Prosa serviu a gente lá. Basicamente foi isso aí. Esse senhor aí é o Celson. Aqui, esse daqui foi em Belo Horizonte, lá no Nação, né? Que o Grande estava lá. Quantas pessoas que foram lá, mais ou menos, Grande? Eu acredito que umas 25. 25, legal. E lá em Divinópolis foi umas 17, Wander? Não, foram 30 pessoas, contando a meninada, né? Uau. Com bastante meninos lá, porque quando eles souberam que tinha carrinho de rolimã. Outro fato interessante, os colegas aí não sabem, é que nós levamos lá jogos em libras. Só que o jogador, ele é um jovem, né? E ele foi brincar de carrinho, de rolimã, e teve até um estresse danado, porque ele saiu do perímetro que a gente tinha reservado, foi descer ladeira, enfim. Legal. Esse daqui, olha, é lá na Nova Cachoeirinha, em BH também. Eles fizeram esse encontro, mas só com mulheres. E foi legal, ó. Foi bem... Elas arrumaram cabelo uma da outra, fizeram unha. E até eu estava mostrando para minha esposa, né? Ela falou assim, ótimo, porque enquanto está arrumando cabelo e fazendo unha, é um ótimo momento para conversar sobre os sonhos e idealismos, né? Esse daqui foi em Venda Nova, né? Eles fizeram também na rua, deu uma chuva grande lá, os meninos jogaram futebol de qualquer jeito, olha lá. Colocaram aqui uma rede, né? Então foi bem rua mesmo, né? Olha lá. Esse daqui foi o que eu fiz aqui nos Estados Unidos. Eu chamei esses dois daqui, olha, eles moram junto com a gente na mesma casa, né? Tem um porão. Eles moram lá, eles são brasileiros também. E acabou que foi só a gente. Assim, eu divulguei bastante no Facebook e tal, um encontro só para brasileiros no parque, e ficou só eu e minha esposa. Depois vieram os dois, a gente veio para um Você não conhece a Galo York aí, não? Não. Eu faço parte da Galo York. Procura essa torcida do Galo aí, meu amigo. Pronto. A camisa já até assim, eu falei assim, eu vou estar no parque com uma camisa do Galo. Então, você me reconhece assim. O problema é que estava tão frio que não dava para ficar só com a camisa. Né? A Galo York é a torcida do Galo no Facebook. Aí você entra lá e você vai ter um grupo, acho que de uns 90 aí, eu acho, mais ou menos. Legal. Mas, assim, pro dia 4 de abril... Mariana, e outra coisa é o seguinte, ele acontece uma vez por mês, né? Então, acontece no dia 3 de março, 4 de abril, 5 de maio, 6 de junho. Então, é tipo uma rotina, né? Esse daqui é na Colômbia, ó, que aconteceu. Aqui, se eu não me engano, é em Gana. Aqui é lá em Morro do Ferro, do Ildeano. Eles colocaram também um negócio de vôlei aqui na rua, fizeram lá. Aqui em algum lugar dos Estados Unidos, não sei qual que é a cidade. Parece o Nuno não fez lá em Diamantina, não? O Nuno não fez em Diamantina, não. Eu vou ver lá com o Nuno se ele faz agora em abril. Acho que ele estava viajando. Ah, tá. Aqui tem vários que aconteceram aqui nos Estados Unidos, né? Você vê que tem uns que eles fizeram tipo no ar livre,
outros dentro de casa lá. Estou jogando negócio de... Deve ser algum jogo de carta, né? Em roda. Colocaram aí uns negócios escritos. Outros fizeram café, né? Combinaram, vamos encontrar no café e a gente joga um jogo lá. Aí. Esse aqui, o Cláudio, foi lá no Ibirapuera. Mas o do Cláudio não apareceu ninguém. Foi só ele, mas conta, né? Nesse a gente já conecta aí outras pessoas e faz lá. Gente, eu vou pedir desculpa, mas eu estou aqui na casa do meu sogro e agora a minha família toda vai ter que sair de carro e ir lá para Pampulha, onde eu moro. Então eu vou fazer minha saída, mas eu estou acompanhando, tá bom? Legal demais, Gandhi. Valeu por vir e por relatar como é que foi lá, viu? Não, estarei presente na próxima, tá? Aí você traz. A próxima vai ser 4/4, né? Vai ser. E aí, dia 4/4, eu vou estar em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, abrindo meu trabalho lá. Ah, que bacana. Então, provavelmente eu vou estar presente no dia 5/5, viu? Entendi. Um grande abraço, então. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Legal, um abração. Com Deus, tchau. Pois é, aí assim, aqui nos Estados Unidos você vê que teve vários, né? Aí aquele negócio que você falou assim, de dinâmica, né? Alguns colocaram aqui, né, para você escrever no post-it. Então, eu sonho com um mundo, a pessoa coloca, né? O que você espera do dia do idealista? Quais são os talentos e habilidades que você tem para contribuir? Quais os passos que estão prevenindo você de fazer alguma ação, né? Mas todos os formatos, né? Tem com várias pessoas, poucas. Então, isso aqui deu bastante gente, ó, dinâmica. E essas coisas só aconteceram no dia do idealista? Foi todos no mesmo dia, no dia 3/3, foi esse sábado. Né? Tem que acontecer mais vezes, né? Todo mês. A ideia é que todo mês, em diversos locais, né, aconteça. Então, fazer tipo uma rotina, porque a ideia principal disso é criar comunidade, né? Que as pessoas que são idealistas, elas não sejam idealistas sozinhas, né? Então, por isso que eu acho que lá em Santana do Riacho, o projeto seus, do centro comunitário, né, é uma estratégia para ir trazendo, assim, ó, faça chuva, faça sol, aqui na casa, né, ou em outro lugar que você achar, no dia 4 de abril, cai numa quarta, né, vamos fazer alguma coisa lá, venha, né, e traga um jogo, ou uma viola, e a gente faz uma festa lá e conversa sobre o que a gente quer diferente aqui na cidade. Aí no dia 5/5, mesma coisa. E assim vai, né? Ah, entendi. Lá precisa realmente disso, né? De pessoas idealistas para poder fazer o movimento. E deve ter muita gente idealista, né? Agora a questão é que nem sempre elas se conhecem, sabem quem que é e quem não é, né? Vamos meio que juntar aí a turma. Mas, então assim... Então lá em Santana, e aí a gente, esse mês, acho que falhou aí a internet, né? Esse mês a gente está colocando... Você está me ouvindo? Tô. Esse mês a gente está colocando um portão lá no centro de convivência, que a gente não para, né? Por mais que tá meio no ar assim, a gente não tá parando, porque uma hora vai ficar pronto, se Deus quiser. Aí a gente está colocando o portão lá, e a ideia é que depois que tiver o portão, a gente faça alguma coisa, qualquer coisa, para poder movimentar a cidade e a população conhecer o lugar. E querer aquele lugar para eles, né? A ideia é essa. Vai, que legal. Aí eu acho que tem o jogo do Dragon Dream, que eu não lembro o nome
da pessoa que é o desse jogo? O Dragon Dream é o... Como assim, da pessoa? Eu não lembro quem que me falou do jogo lá no dia que eu fui lá no Nação. Ah, tá. Que falou que seria legal de levar lá para Santana também. O Dragon Dream, ele não é bem um jogo, né? Ele é uma metodologia. Uhum. Tem o Oasis, que aí é um jogo em forma de mutirão, né? Os dois eu acho que seria fantástico levar lá para Santana. Devagarinho a gente vai devagarinho vai acertando. Né? Mas, bem, então, assim, eu tô vendo que nesse negócio do Dia do Idealista, né? Hoje tem dois elementos aí. Um, que são os eventos em si, né? E aí esses eventos, eu queria até discutir um pouquinho, Wander, de, sei lá, como que a gente pode ajudar a pessoa que está organizando o evento a organizar, né? Porque tem um evento maior, igual o seu, né? Que, tipo, mobilizando para fechar uma rua e área externa, tal, que exige uma produção, né? E tem os eventos menores, tipo, né, a pessoa que está sozinha e fala, ó, eu vou na praça tal horas e vou levar um tabuleiro de xadrez embaixo do braço. Se tiver algum idealista aí me ouvindo, me vendo aqui no Facebook, me encontre tal horário lá para a gente jogar xadrez e conversar, né? Bom, eu penso assim, pela experiência que eu tive, burocrática, né, que dificultou, esqueci de comentar, no momento que eu fui levar o seu som em casa, a polícia esteve lá e quase levou o pessoal. É mesmo? Por quê? Enquanto eu estava saindo, eles resolveram que eu fechei só a lateral, onde que equivale ao estacionamento de carros. Eu deixei a via liberada, porque eu não tinha autorização. Então, eu levei 10 cones e fechei com cones. O que o pessoal fez? Fechou a rua com os cones, o Fernando fechou uma outra rua, porque lá é uma convergência de 4 ruas. Fechou a outra rua com um carro e a polícia que eu tinha chamado para dar suporte, quase que leva o pessoal. E a minha felicidade foi enquanto eu não estava lá, porque eu ia morrer de vergonha, né? Uhum. Bom, mas então, assim, fruto dessas experiências, eu já havia comentado com você, eu acho que a gente pode ajudar as pessoas criando cartilhas. Cartilhas? Cartilhas com diferentes modalidades, né? Um intimista na casa, alguém pode convidar as pessoas para ir na casa dele. Você pode ter um, como eu fiz, na praça, você pode ter um que tem uma conotação para a escola. Eu acho que esse Dia do Idealista é algo que pode ser explorado muito nas organizações. Eu falo isso porque eu lecionei ética e responsabilidade social empresarial há alguns anos. E o marketing que as organizações obtêm a partir de projetos sociais é muito grande. E ter idealistas nas empresas, né, é muito importante. Então, cria esse espírito de grupo. Determinados empresários vão poder querer fazer na empresa, por exemplo. Ele pode chamar fornecedores, ou ele fazer só... Aí pode ter uma cartilha para organizações empresariais, pode ter uma cartilha para a escola, que ensina o menino a fazer, ele mesmo chama os amiguinhos dele e faz algo bem infantil mesmo. É por isso que eu estou achando assim, o potencial do Dia do Idealista, ele está inexplorado ainda. Acho que a gente nem imagina o que virá, sabe? Por isso, porque é aberto, né? Então veja assim, Renato, para evitar problemas quando é algo mais organizado que envolve vias públicas, tem que envolver autoridades que liberem, nem uma cartilha mais bem elaborada, né? Essas metodologias ágeis de gestão de projeto podem ser transformadas num infográfico, por exemplo, que passa rápido numa página,
como é que a pessoa organiza. Então, a gente pode ter, talvez não cartilhas, infográficos, vídeos, coisas assim. Recursos também, né? Tipo... Uma coisa que me ocorreu foi que a gente, para manter a mobilização inicial e conseguir mais pessoas, fazer lives pelo Facebook. Não é o evento, é um pré-evento. Nas lives, eu chego lá e falo, vou ter uma live hoje, eu vou falar sobre o que são os meus ideais. No outro dia pode ser alguém, e a gente, quem não pode participar, assiste, porque fica gravado. Então, a gente pode ter uma dinâmica quase que diária, né? Dependendo do volume de pessoas, inicialmente não assim, mas live seria uma boa maneira de disseminar o princípio do Dia do Idealista. Entendi. Tipo o que o M fez, né? Que foi, falou lá 5 negócios, aí ele fez uma live de uns 20 minutos, né? Ele colocou um evento, falou, vou estar aqui tal horas, tal... Eu sou muito disciplinado. Se eu me propuser a falar às 19 horas, dia sim, dia não, todo dia, uma vez por semana, eu vou estar lá. Então, se a gente consegue essa disciplina de mais 1 ou 2 que comecem esse processo, tipo entrevista mesmo, eu posso chamar para uma live e entrevistar alguém que vai me falar do ideal dele, da ONG dele, ou do pessoal. Essas lives, elas seriam algo que estaria mobilizando, preparando para os eventos mensais, né? É uma coisa que me ocorreu. Eu te falei também sobre uma questão de monetização. Sim. É importante monetizar de alguma maneira. Eu só preocupo que isso vire uma empresa, não é nesse sentido, não, algo mais modesto, mais simples, né? Mas uma camisa, eu sou idealista, por exemplo, com aquela logo, ou outra que se venha criar, mais específica, a venda de uma camisa dessa, a pessoa vai, mesmo que ela nem vá no evento, nunca, ela vai comprar para se dizer idealista, ou porque é realmente um idealista, né? Então, eu amo Divinópolis, eu sou idealista e amo Divinópolis, né? Coisas assim. Canecas, né? Alguma coisa que crie uma identidade e que dê alguma renda para que a gente possa pagar alguma coisa, dar um conforto maior, né? Em algum lugar. O próximo, dia 4, já está programado, nós vamos fazer num espaço fechado. Então, com o que eu estou pensando? Comes e bebes, né? Porque a gente não pode ficar, no caso de Divinópolis, confiando e pesando só o pessoal do café com prosa. Lá em Belo Horizonte eu fui num evento, num coworking que chama Onde, e foi interessante que eles falaram, olha, a gente precisa alimentar e comer e beber alguma coisa, traga aquilo que você queira compartilhar com as pessoas. E aí nós fomos daqui, eu fui com o Alexandre, um amigo meu, ele é meio uma pessoa diferenciada também, ele levou 6 cocos com aquele negócio de fazer para tirar a água do coco, né? O coco fez um sucesso danado, porque ninguém esperava coco, água de coco lá assim, né? Então, para o próximo evento, eu estou pensando em fazer isso, pedir que as pessoas levem algo para comer e beber e compartilhar lá. Isso Mas é legal. quem sabe um dia com alguma grana a gente possa fazer isso, ou um empresário bancar isso, né? Um lanche. Eu vejo o seguinte, Wander, são pequenas fontes de receita, né, para o grupo local. Né? Isso. Então, é para o grupo local poder planejar um próximo evento ou até mesmo para fazer as ações do idealismo deles, né? Então, vamos dizer assim, nós estamos querendo dar um trato nessa praça, né? Vai precisar de comprar muda, terra, tinta, sei lá. E a gente uma caçamba. né? Então, eu acho que o que a gente podia fazer essas coisas assim de camisa e tudo mais, a gente faz um design central, né? Fica lá numa pasta para quem quiser. Aí chegou aí você de Divinópolis, olha lá, fala,
essa camisa daqui eu acho que ia rolar vender, né? E aí vai, produz e vende, o dinheiro vai para o que vocês quiserem. Ou até mesmo um plano de patrocínio local, né? Sim. Então, também tem uma cartinha já escrita, explicando o projeto, que a pessoa já pega, já está bem explicado, seja padrão, e possa levar lá para um patrocinador para, né? Que isso só muda assim, qual que é o montante pedido e outras coisas assim, né? Isso é interessante mesmo. É bacana. Deixa eu ver aqui. Ele falou alguma coisa que eu achei interessante, mas agora esqueci o que era. As lives? Ah, sim, as lives. Legal. Acho a questão das lives bacana. Isso é para ir, tipo, criando um diálogo com as pessoas, né? Para, vamos dizer, inspirar e passar dicas, coisas assim. Ou para trazer gente nova? Não, para tudo, para trazer gente nova, inclusive para transformar a página lá, o grupo no Facebook, hoje é um grupo, né? No nosso caso aqui não é uma página. Não. Eu acho que deve evoluir para uma página depois, porque o Facebook hoje permite abrigar grupos em páginas. Sim. Então, eu posso ter o bairro A, B, C, D, o grupo A, B, C, D, né, debaixo de uma página. Mas não estou pensando nisso agora, não. Por enquanto é o grupo mesmo. Se acontecer... os lives seriam passados na página, né? Porque eles podem ser passados no grupo também. Como? Eles podem ser passados no grupo também, né? O grupo faz uma live, não faz? Eu não sei se o recurso é de página ou de grupo. Dos dois. Dos dois. Então, só que o grupo, se você faz a live no grupo, ele só vai mostrar para quem é dentro do grupo. Sim, mas aí as pessoas compartilham, né? Elas podem compartilhar para fora no próprio timeline delas. Assim. Isso. Bom, o que me ocorreu por enquanto foi isso, né? Eu imaginei assim, por que aconteceu isso? Porque me convidaram para ir naquele programa de rádio lá na Rádio Divinópolis falar do evento, né? Falei, poxa, eu estava lá enquanto a outra pessoa falava, nós éramos dois, uma outra pessoa era da FIENG, me ocorreu, falei assim, puxa, eu posso, quem sabe uma rádio, web rádio, quem sabe uma live, como que a gente coloca o dia do idealista como todo dia? E o dia do encontro é a celebração, porque idealista a gente é toda hora, todo dia. Você vai fazer as ações, não é lá no dia ou depois que encontrou, é o tempo todo, né? Uhum. Então, eu acho que o dia do idealista ele seria especificamente para celebrações, para brincar. Tá, mas e daí até o outro? Dentro de um grupo, se tiver as pessoas se apresentando, eu acredito que as ações efetivas, as realizações, vão acontecer espontaneamente a partir desses encontros, que podem ser virtuais também, enquanto não é a data do dia do idealista. Tem que pensar o que o AME pensa a respeito, né? Porque desculpem aí, mas a baixinha está lá fazendo barulho. Tranquilo. Então, tem que ver o que o AME considera que cabe na concepção dele, né? Eu não quero nada que seja fora do que ele imaginou também, não. Sim. Eu acho que, por enquanto, Wander, ele está sendo bastante experimental, assim, em tudo quanto é lugar, né? E eu acho que ele está até olhando com muito interesse o que a gente está fazendo no Brasil, assim, com o interesse de aprender, sabe? Sim. Então, acho que não tem... assim, a gente tem uma relativa liberdade, né, para mexer com o logo e tudo mais. Inclusive, eu nem perguntei se podia usar, eu usei, né? Não, mas ele falou assim, não, eu quero que as pessoas usem, que o logo elas usem tanto que elas quiserem, da maneira que elas quiserem. Eu acho que a cabeça dele,
eu acho que ele está pensando o seguinte, poxa, a gente tem grupos para tudo quanto é coisa, né? Mas a gente não tem um nome para dar para as pessoas de boa vontade, né? Qual que é o nome desse grupo, das pessoas do bem que querem fazer coisa e tudo mais? E ele falou, bem, uma proposta é que seja idealista, né? Porque idealista é um adjetivo não excludente. Então, se você tem, por exemplo, um católico, não pode ser muçulmano, né? Mas todos podem ser nadadores. E idealista é a mesma coisa. Você pode ser qualquer, você pode ser preto, pode ser branco, pode ser brasileiro, pode ser americano e ser idealista, né? Ele não é excludente. Então, eu acho que ele está pensando assim no logo do idealista de ser igual, por exemplo, você tem a pomba é um símbolo de paz, né? Universalizar, né? Seja um símbolo que seja um símbolo de uma ideia, de um adjetivo, não um símbolo de uma organização, sabe? Sim. E aí, para isso, meio que ele perdeu o controle dessa logo, né? Já que ele abriu para todos, né? Mas o brasileiro, a logo ficou bem legal, porque as nossas cores estão lá, né? Exatamente, a logo é as cores brasileiras. Deixa eu te mostrar para a Mariana. Esse daqui, Mariana. Ficou muito massa. Então são as cores do Brasil, né? Coincidência. Mas eu quero mostrar aqui uma tela aqui para vocês. Esse grupo daqui, ó, estão olhando minha tela? Sim. Chama Alguém Conhece Alguém Que. Esse grupo, ele tem quantas pessoas aqui? Vamos colocar no show. Ele tem, tipo assim, aqui, ó, 343 mil membros, né? E aqui, ó, 343 mil membros, e você tem, tipo, muito ativo e as pessoas engajam nele, né? E aí eu tô meio que estudando para pensar assim, como que a gente faz um grupo que não seja só mais um grupo? Porque o grupo lá do Idealista do Brasil, ele tá totalmente aberto, né? Deixa eu colocar aqui, Idealista do Brasil. Tá totalmente aberto. Quem quiser postar, vai e posta. Aí eu tô vendo assim, o pessoal vai e posta negócio falando de política, posta negócio que não tem nada a ver. E aí as pessoas deixam de ver, né, de frequentar, porque passa a ser um grupo que não fala de nada, né? Fala de tudo, não fala de nada. Então, é igual aquele negócio que você falou, né, Wanda? Que o Marquinhos foi lá e colocou 5 mensagens do... O Toninho Mindball. Colocou vários, assim, aí começa a ser tipo meio spam, né? Embora o projeto dele seja um projeto social, mas... então, assim, eu tô pensando uma maneira que seja um grupo que faça sentido, né? E não sei, eu tô pensando assim, talvez funcionasse como se fosse igual esse daqui, olha, que ele fala assim, busca uma ponte entre pessoas para que se possa achar o que se procura, seja uma indicação, uma opinião, enfim. A ideia é sempre estar livre, pedir ajuda e ajudar o outro, né? E aí eles não deixam vir, por exemplo, uma pessoa e postar uma notícia, né? Você sempre tem que postar falando o que você quer, né? E fazer algo assim, tipo, olha, aqui só é permitido você postar ajuda para um projeto de ação local, né? Ou então ser tipo um classificados de voluntariado, de
oportunidade de emprego na área social. Estava pensando alguma coisa nesse sentido. Você tem alguma ideia, assim, uma opinião sobre isso? Olha, me ocorreu que deve fechar. Por quê? Questões políticas, de classe e outras, elas vão... Corroer. Oi? Vão corroer, né? Não poderia ser. Aí teria que estar centralizado com regras bem claras, né? E quando eu falo claras, não seria no sentido de uma rigidez muito, não, mas claras. Por exemplo, se o grupo falar, você apresenta quem é o idealista, ele se apresenta e fala de quais são os ideais dele. Uhum. E todo o entorno se desenvolve a partir de ideais realizados, realizáveis, propostos. Que não foi isso, quem estiver administrando exclui do grupo, sabe? Uhum. Então, você pode apresentar uma pessoa, uma organização formal, um movimento e os ideais mesmo, valores, né? As pessoas às vezes chegam lá e vai falar só de valores mesmo, que ela acha que precisam ser resgatados ou desenvolvidos, disseminados. Mas aí é tipo assim, discussão, né? Puxar uma discussão lá. Por exemplo, se eu coloco que eu sou idealista e meu interesse é na educação... Só te cortar um pouquinho aqui para contextualizar o Cláudio, Sim. que entrou agora. O Cláudio, nós já passamos assim, umas fotos de como é que foi no mundo inteiro, né? Foi muito bom, teve 50 e tantos eventos acontecendo, o pessoal saiu bem empolgado, né? Falando um pouco assim sobre os eventos, como que foi, como que fluiu e tal. Depois queria até que você contasse um pouquinho aí de como que foi a questão de divulgação do seu, o que você faria diferente, como que a gente pode aí para o mês que vem, né, te ajudar ou conectar pessoas com vocês, mas depois. E o que a gente está falando agora é pensando no grupo do Facebook, né? Como que a gente pensa nas regras do grupo, na moderação do grupo, para que não seja só mais um grupo, para que seja realmente um grupo que vai agregar valor às pessoas que querem fazer alguma ação local, conectando elas com outras pessoas, ou com recursos, ou com ideias, né? Então, é isso daí que nós estamos falando. Tá bom, só peço desculpas, eu comecei a ver, eu achei que ia ser mais rápido no evento que eu participei antes, e não quero interromper, não, o circuito. Agradeço aí a consideração de dar essa interrompida, mas, por favor, segue que eu me encontro. Já, Joia. Desculpa aí, Wander, pode continuar a linha de raciocínio aí, espero não ter atrapalhado muito. Não atrapalhou nada, não. Bom, eu não tenho muito mais o que falar a esse respeito, sabe, Renato? Eu acho que as coisas vão acontecendo. O grupo ele tem que preservar ou se blindar de assuntos que não têm a ver com ele. Bom, isso... Tem que ter foco, né? Tem que ter foco. Então, E você criando regras também, você peneira as pessoas, porque tem gente que entra no grupo achando que vai poder fazer alguma coisa ou falar alguma coisa que não tem nada a ver, e aí desfoca todo mundo, e às vezes é melhor aquela pessoa não estar ali, né? Existe muito oportunista de marketing, eu diria, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu. No nosso caso aqui, uma pessoa já entrou e já pediu para ingressar no grupo, foi que todos a gente aceita, e aí ele já começou a colocar 4, 5, 6 divulgações de um projeto muito interessante, social, mas aí já estava descaracterizando, estava se transformando numa discussão de assuntos do grupo dele. Isso ele tem que discutir no grupo dele, ele podia anunciar como ele foi feito. Eu mantive a primeira e apaguei as outras 5. E agendei com ele para nós conversarmos pessoalmente. Eu já o conheci há anos atrás, num programa de voluntariado, Dia V, da FIENG, Dia do Voluntariado, que, se não me engano, é 5 de agosto.
e eu já conheci o projeto dele nessa época, tal, então eu já tenho algum relacionamento e eu vou conversar com ele e explicar por que eu tomei essa atitude de cortar, porque lá o nosso foco é o idealismo, o dia do idealista, né? Então, a gente vai, como você disse, Renata, a gente está aprendendo, né? Não vai fazendo e consertando, né? Quando a intenção é boa e as pessoas vão para o bem, só pode vir coisas boas. Pode ter ali alguma dificuldade inicial, falha de comunicação, mas se ajusta, porque as pessoas vão estar ali com bons propósitos, né? Gente, vou precisar sair agora. Até amanhã, viu? Até amanhã. Amanhã, 8h30. Hoje eu vou mandar um e-mail para todo mundo falando aí do nosso... Beleza. Amanhã, viu? Até amanhã, então. Até Tchau, amanhã, gente. Mariana. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau. Então, eu estou pensando assim, para o Facebook, né, o grupo do Facebook, talvez devagarinho a gente ir incentivando a criação de subgrupos, né, locais, igual, por exemplo, tem o do Divinópolis, Idealismo de Divinópolis e tal, porque aí são conversas mais focadas, né? Quando for alguma dica ou alguma coisa que seja a nível nacional, coloca lá. Ó. Quando for algo local, põe no outro canto. Agora, eu estou achando assim que talvez a gente podia pedir para as pessoas não colocarem notícias, porque a notícia é o que mais o pessoal só compartilha, sabe? Viu uma notícia legal, tal, compartilha, mas acaba que eu acho que polui né? E mais coisas assim, ó, oportunidade de voluntariado, oportunidade de emprego na área social, tal, pedido de ajuda para projetos, né? E você colocou aí opinião, acho que não tem problema nenhum, assim, alguém puxar uma discussão mesmo, assim, que as pessoas vão se posicionar e vai criar uma conversa, as pessoas se conhecerem, né? Tipo, sei lá, quais são, como que a gente pode melhorar a qualidade do ar na nossa cidade? E aí as pessoas começam a falar, poxa, uma coisa legal seria se tivesse mais bicicleta, menos carro, ou então, você sabia que hoje tem alguns carros que tem um dispositivo que é mais limpo e tudo mais? E a última coisa, que acho que é o principal, conversas de articulação para o dia do idealista. Acho que poderia ser assim, o carro-chefe dos grupos é encontrar, fazer os encontros. E todo o resto, entre um encontro e o outro, são ações de idealismo, né, descentralizado. Cada um puxa o seu, se adere naquele que você quer, né? Eu vejo assim também. É por aí mesmo. Permite eu só fazer uma colocação. Facebook tem uma dificuldade muito grande de você recuperar as coisas. Quando mesmo que você tenha poucos tópicos. Então, eu criei aquela imagem âncora lá para a gente guardar sugestões, porque tinha no WhatsApp, tinha no próprio... Algumas coisas foram colocadas na própria timeline do grupo. Então, eu tenho feito muito isso nas páginas que eu crio. Eu crio páginas por assuntos separados. E nas páginas eu uso muita imagem. Então, eu uso imagens, eu sempre brinco com ancorar. Eu uso uma imagem para ancorar certos temas. Então, você citou alguns exemplos aí. Por exemplo, pedidos de ajuda para uma organização que alguém do grupo possa dar uma força para ela. Poderia ter uma imagem onde todos esses tipos de colocações ficassem como comentários dessa imagem. Porque foi a única forma que eu encontrei de segregar os assuntos, de não ficar uma miscelânea nas timelines, mesmo em páginas específicas que eu crio. Então, eu crio certos pontos, como imagem, e vou pendurando coisas ali, e referenciando umas às outras.
Então, você citou alguns temas aí que são pertinentes às atividades do grupo, né? Eu não vou me lembrar de todos agora, eu estou usando como exemplo aí o caso de pedido de ajuda, o caso que a gente colocou lá, que até fizemos um bem bolado lá para melhorar um pouco o que estava naquela imagem, de possibilidades de atividades para os dias de idealistas. Então, ali está ficando legalzinho. Você tem a parte também que está lá no Medium, que está referenciada aqui na imagem também, né? Onde você está guardando ideias, essas coisas. E isso poderia, talvez, ser utilizado para organizar esses tópicos que você citou, criar uma para cada um. E aí a timeline ficaria mais para o último item que você realmente colocou, que seriam as movimentações em relação à organização dos dias e tudo mais. Mas, Cláudio, até assim, enquanto você estava falando, eu estava pensando no contrário. Assim, ancorar a articulação para o dia do idealista, porque é uma conversa, né? Então, é uma conversa que você não quer perder o histórico dela, né? Pode ser também. Agora, o resto, tipo oportunidade de voluntariado, eu acho que é efêmero. Tipo assim, ó, estou tendo um evento aqui, eu estou precisando de 3 voluntários para... Poderíamos fazer o contrário, então. Tá as coisas que são as coisas mais permanentes, elas ficariam ancoradas. E ali ficaria uma conversa das coisas que vai passar mesmo, que é esse objetivo. Na verdade, a timeline tem esse objetivo, né? Uma outra coisa que eu vi, uma das primeiras pessoas que eu vi fazer isso foi a Paula da Escola de Rede, né? Foi depois eu lembro, daqui a pouco eu lembro. Ele fazia de vez em quando alguns PDFs de algumas coisas que ele achava interessante. A gente pode também fazer isso. Pegar alguns trechos, algumas coisas que a gente achar que deve ser conversou sobre isso no grupo do WhatsApp. Mas a gente poderia pegar alguma conversa do WhatsApp, que mereça, que a gente considere que merece ser preservado, faz um PDF e põe isso em algum lugar. Guarda isso, né? Para quem quiser consultar aquilo, até como uma história do que o grupo foi fazendo. Né? Entendi. Legal. Isso a gente pode... Tem 2 lugares que a gente pode colocar isso. Um é no Medium, né? Criei tipo um tab só para isso, então tem que ficar à vontade lá para colocar coisas lá. E eu estou querendo fazer tipo também uma página de referência, sabe? O próprio Facebook parece que tem alguns grupos, tem a possibilidade de você, eu não me lembro mesmo como que habilita isso. Você pode deixar arquivos, né? As notas, né? Não, até mesmo arquivos. Arquivos. Eu estou me lembrando que no Hortelões Urbanos tem uma série de arquivos que o pessoal dos hortelões colocam lá sobre dicas de como plantar, de como cuidar de alguma coisa. Agora, enquanto a gente estava conversando aqui, eu estou me lembrando disso. E lá tem uma lista, e nos romances conspiradores também do pessoal do Pacheco, também tem uma lista os livros do Pacheco são abertos e uma série de outras coisas que ficam também na lista do grupo. Legal. Massa. Então, acho que vamos caminhar aí nesse sentido, né? Sei lá, a gente joga aí durante a semana essa discussão lá mesmo e já muda a descrição. E aí eu não sei, vocês acham que a gente coloca a página moderada ou deixa assim do jeito que está, mas a gente monta um time de moderadores para viu alguma coisa que não é aí, vai lá e apaga e conversa com quem fez aquilo. Porque muitas vezes acontece de você colocar uma coisa e não saber que não vai cair bem, né? Então, no entusiasmo de pôr alguma coisa, vai lá alguma coisa. Então, talvez num primeiro momento, essa coisa de educação, em vez de multar. Vamos olhar, e alguém que está... Oi? A Patrícia chegou aqui. Boa noite. Boa noite. Talvez num primeiro momento a gente fazer justamente isso, ter um grupo e a partir até de denúncias do pessoal do próprio grupo, que alguma coisa não está cabendo, né, a gente divulgar isso. Pessoal, se vocês verem alguma coisa,
avisa, né? Avisa essas pessoas, e aí essas pessoas se encarregarem de conversar em private, né, com as pessoas que fizeram, para evitar os problemas, né, de ego. Uhum. E então acho que por aí a gente poderia andar nesse começo, porque eu não sei, eu não tenho, ultimamente eu tenho estado muito ativo no LinkedIn, né? O Facebook andou me criando alguns problemas com as minhas páginas de divulgação, e eu me voltei mais para o LinkedIn. E que está dando um retorno melhor na troca de ideias. Sim. Porque eu não uso para efeito comercial, né? Na verdade, eu uso para divulgar algumas coisas. Mas o grupo está sofrendo muito nesse tempo, o grupo da página, o nosso grupo do Facebook está tendo muito problema com isso? Não, assim, tem algumas postagens que eu tô até apagando, sabe? Porque acho que não tem nada a ver e eu apago para... Mas o meu medo é de ficar uma página igual tem vários grupos que não tem objetivo, sabe? Conforme a coisa vai tendo muita gente, vai tendo maior risco, né? E de ser uma página realmente que vai agregar um valor, né? Então, por exemplo, se for o lugar de referência para as pessoas entrarem dentro de uma cidade, para saberem como que elas podem ajudar e serem mais ativas, né? Um idealista mão na massa. Sim. Eu acho que hoje muitos lugares não tem isso, né? Para onde que você vai para saber onde que tem oportunidade de voluntariado, de pessoas querendo... Eu participei de algumas coisas, tipo para Portelões, eu participei a gente começou um voluntariado aqui, mas focado, por exemplo, em praças. Uhum. A gente até adotou uma praça aqui relativamente perto de algum grupo aqui que cada um ia para lá e fazia alguma coisa. Legal. E tem algumas coisas muito pontuais, né? O pessoal do Rios e Ruas com a ideia de recuperar os rios, de fazer conhecer. Agora, num evento mais amplo, né? Aí já não fica tão fácil, né? Porque você também está falando isso porque você está em São Paulo. Em São Paulo tem tudo, né? Mas quando você vai numa cidade menorzinha, já não tem... Não tem tantas oportunidades. Tem razão. Ô, Cláudio, daqui a pouco eu tenho que sair. Tá bom. Mas deixa eu dar só um toque do que eu acho que aconteceu aí no domingo. Sim. Eu acho que eu fui meio ambicioso na proposta. Né? Eu achei que ia acontecer e não aconteceu, né? E talvez alguma coisa mais simples, menos... Talvez as pessoas não... E também, assim, é aquela história. Ou você atrai as pessoas ou não. E eu acho que aquela proposta não atraiu. Mas, pelo menos, teve uma aqui, né? Não podia ter tido outras e não teve. Mas eu acho assim, continuamos fomentando isso, continuamos tentando trazer outras pessoas e talvez até criar coisas diferentes, lugares diferentes que atraiam as pessoas, né? Pessoas com perfis diferentes. São Paulo é muito grande, né? Sim. Eu não sei. Eu acho que o convite para brincar, né? Traga um jogo, traga uma bola, ele tem um apelo muito legal, porque as pessoas estão cansadas, né, de reunião e coisa assim séria. Então, coisas assim criativas, tipo, vamos desenhar aqui o que a gente quer de diferente, né? Então, coisa mexendo com giz, com tinta, com música, arte. Eu acho que é uma boa pedida. Agora, eu acho também, Cláudio, que em algum momento nesses encontros, nessas conversas, a gente tem que passar por essa ideia de imaginar, né? Imaginar o futuro, imaginar o que a gente quer. Então, é um elemento que tem que ter, né? Não, ele vai ter. Acho que acaba sendo natural, porque se você está querendo realmente ser o idealista, e não vamos usar a palavra utopia, mas queremos usar alguma coisa que nos dirija um mapa, que nos dirija para alguma coisa melhor. Então, a gente, em algum momento, tem que imaginar o que é essa coisa melhor para poder trabalhar por ela. Primeiro, eu tenho que comprar uma ideia, né? Eu sempre uso como exemplo, há 3 anos atrás, eu plantei uma ideia aqui no meu prédio,
da gente coletar água de chuva, e aconteceu o ano passado. Né? A gente plantou outra ideia, que era reciclar os recicláveis, os não orgânicos. Começou a acontecer agora. Né? Agora eu tô falando até com o pessoal que vem recolher o lixo na porta do apartamento. Daqui a pouco não vai ter mais, nós vamos fazer um jeito de fazer compostagem. Então eu estou tentando espalhar a ideia, que é mais ou menos essa linha. Vamos pensar o que a gente quer e a gente começa a ir se mobilizando para fazer. Né? Agora, eu acho assim, não sei, eu esperava realmente que acontecesse. Quando eu pensei em fazer esse negócio, eu pensei numa coisa assim, bom, vamos sair de uma coisa competitiva, de um jogo tipo um contra o outro, e vamos para um jogo cooperativo, que é um jogo de trabalhar juntos para imaginar coisas. Não sei, talvez a forma de comunicação, talvez o tempo, não sei, a gente precisa pensar melhor. Ou talvez atrair as pessoas de um outro modo e depois o assunto surgir naturalmente. Tá? Agora, o que eu fico pensando é que lá no grupo são 850 pessoas, né? Se você olhar assim, nas estatísticas do grupo, tem tipo 200 pessoas de São Paulo. E elas entraram lá porque se sentiram talvez atraídas pelo projeto ou porque alguém colocou elas lá, né? Muitas eu coloquei, porque são pessoas que eu achei são pessoas que eu achava que teriam interesse no assunto, né? Mas o que eu estou pensando é o seguinte, é meio que formar um grupo de idealistas junto com você, sabe? Então, no próximo evento, já ter mais pessoas planejando junto com você, né? Porque eu vou usar a estatística, eu sempre fui conselheiro de condomínio durante uns 25 anos, nunca fui síndico. A minha estatística é assim, 10% do pessoal realmente comparece. Sim. Então, vamos ver, se nós temos lá 250 de São Paulo, nós podemos contar talvez com uns 20. Se a gente conseguir que essas 250 ouçam, né? Porque... Isso. Mas eu sou meio chato, tá? Eu não só publiquei lá no grupo, como eu mandei Messenger, mandei WhatsApp para as pessoas que eu convidei. Entendi. Né? Eu sou um cara meio incômodo nessas coisas. Eu cutuco, eu falo assim, amanhã. Mas mesmo assim não funcionou. Entendi. Eu fiz um no parque, perto da minha casa, né? E aí eu divulguei, assim, eu não conheço muito brasileiro aqui em Nova York, chamei os meus amigos, né? E divulguei em grupos aqui, tem brasileiros em Nova York, em 5 grupos, cada um com 10 mil pessoas, né? E aí chegou no dia lá, foi eu e minha esposa, né? E não veio ninguém, assim, tem 2 vizinhos meus que apareceram depois, a gente foi com um café, então teve um grupo de 4, mas ficou lá no parque jogando frisbee, eu e minha esposa, e eu fiquei pensando assim, ainda bem que ela está aqui, porque aí pelo menos eu tenho alguém para jogar o frisbee. E eu me contentei, eu dei os 15 minutos de tolerância, na verdade eu dei mais. Aí do lado lá tinha um festival da China, eu fui assistir, né? Tava bonito. É isso aí. Mas eu acho que assim, a gente poderia fazer um esforço coletivo mesmo, sabe? De buscar outras pessoas de São Paulo e apresentar para vocês já planejarem juntos, sabe? Porque aí, na pior das hipóteses, acontece igual aconteceu comigo e com minha esposa, né? Tinha mais pessoas que estavam organizando lá. Quando eu digo 7 que vão na reunião do condomínio, você pega o síndico, os 3 conselheiros, já são 4, né? Dos 7, é a maioria. Agora, lá em BH tem a nossa cidade, né? Que é a associação, e a gente faz reunião do conselho cada 3 meses. E aí vai, assim, talvez 40%, 60% vai e tal, beleza. Aí teve uma vez que eu estava lá, era meu aniversário, eu chamei o pessoal para ir para um boteco. Vieram todos. A gente, para o boteco, dava para ter feito reunião lá, falou, vamos
tocar um sininho, pega a ata, vamos decidir tudo agora. Acho que o dia 4/4 eu vou dar essa ideia, viu? Pois faz num boteco, né? Então, parece mais gente. Não, mas é complicado mesmo. Eu participei de uma iniciativa que é do Reiner, do Rafael Reiner, lá do Sul, e era o Colmeia. Nós éramos um grupo grande, mas as reuniões nossas tinham 4, 5 pessoas, e nem sempre eram as mesmas 4, 5, aqui em São Paulo, porque tinha os favos, né, que a gente chamava. Cada favo numa cidade. Tinha vários favos, e pouca gente comparecia realmente. É complicado. Quando a pessoa tem que sair do sofá, é difícil. Mas vamos lá, a gente continua tentando. Isso aí. Wander, você ia falar alguma coisa? Você levantou a mão? Eu estou aqui ouvindo as experiências de vocês, né, e imaginando por que nós foram bastante pessoas, né? O que aconteceu? Não foi planejado, acho que foi natural. Eu faço parte da Agência de Desenvolvimento Sustentável e teve uma reunião nessa semana, na semana que antecedeu o dia 3. O Ator Social do Brasil também teve uma reunião, que um é na primeira quinta, outro é na primeira sexta, enfim. Nesses grupos, só estão lá idealistas. Porque ninguém vai para um lugar desse aí se não tem o ideal, né? Às vezes vai um candidato a vereador lá de vez em quando, a gente expulsa. Então, por ter falado nesses grupos, hoje, por exemplo, eu recebi 2 ligações perguntando como é que foi o evento, de pessoas que eu sabia que não iriam de jeito nenhum. São ativos e tal, mas que num desse que é informal, para jogar e para brincar, não é o perfil deles, eles não iriam. E ligaram perguntando como é que foi. E o terceiro grupo é uma ONG, eu não teve reunião, mas aí o que eu fiz? Eu entrei no grupo deles do WhatsApp, fiz o convite, que é a ONG que chama-se Lixo e Cidadania. E foi de onde veio a maior ajuda que eu tive, através da Elcia, que coordena. Para vocês terem uma ideia, ela planejou, sem ter conversado nem nada, o dia do idealista até dezembro, falando local, tudo e tal. Não é bem assim. A gente vai fazer isso compartilhando com as pessoas, né? Mas os 2 primeiros, que foi o de março e o de abril, surgiram de lá. Então, talvez, nesses outros grupos que vocês participam, não sei se chegaram a fazer esse convite lá, foi assim que aconteceu aqui. O pessoal foi... Eu tentei em alguns grupos que eu achei que são afins, eu tentei colocar lá o banner, né, da nossa reunião do dia 3/3, mas algumas pessoas entraram no grupo, mas realmente não sei o que aconteceu com esse 3/3 aí, que não pegou. Gente, eu vou sair, porque eu estou com um compromisso aí para daqui a pouco, mas a sala fica aberta aqui, vocês podem continuar conversando, fica à vontade. Ok. Se o Wander quiser colocar alguma coisa. Bom, para você, boa noite, fica à vontade, obrigado aí, tá? Desculpa mais uma vez eu ter chegado tarde. Não, que isso, tá? Gratidão por você estar aqui, viu, Cláudio? Tá bom? Um prazer. Eu estou satisfeito de estar aqui participando. Um abraço, boa noite, tá? Boa noite, tchau. Então, Cláudio, eu te conheço através de um grupo, acho que é o Prospera, não sei. Prospera, do saudoso, do que faleceu, né? Isso. Eu te conheço de lá, a gente nunca conversou. Rapidamente, me apresentando, eu estou com 63, quando eu fiz 60, há 3 anos, eu sempre trabalhei desde jovem em causas sociais. Certo. Eu tirei título de eleitor e na primeira eleição, até aos 46, não sei, 44 anos de idade, eu trabalhava nas eleições. Né? Fui mesário, fui escrutinador e tal. Então, aos 60, que aconteceu em 2015, eu resolvi dividir o meu tempo